gente perde um pouco a condição de refletir sobre si mesmo, um mundo às vezes tão automático, né? E a gente acaba nos deixar sendo construído pela cultura de grupo. O que eu quero dizer com isso? Moral de rebanho, fazer o que todos fazem sem questionar, sem refletir, o que acaba se tornando uma prática, não sei se vulgar seria a palavra mais correta, mas que acaba depreciando a nossa capacidade de realmente compreender aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca, ou aquilo que a gente poderia querer e buscar e simplesmente não faz isso porque a gente não se dá, digamos, a oportunidade de conhecer a si mesmo, né? Conhecer quais são as coisas que nos impulsionam, nossa força motriz, coisas que podem ter fundamento muito forte que a gente nunca sequer parou para questionar na vida. A gente criou uma mera intuição, um mero instinto do que pode ser algo e às vezes a gente não sabe o que é. Um grande exemplo disso é o conceito de amor. A gente às vezes não parou para pensar, não vou nem dizer filosoficamente, mas com uma profundidade a qual o conceito merece, e a gente fica só na base da intuição. Por exemplo, o amor é um bem-querer, é algo assim, e a gente acaba deixando de utilizar o nosso QI, o nosso raciocínio para construir e erigir dentro de nós o que um conceito basilar como esse merece, né? O que seria o amor, por exemplo? Seria só um bem-querer ou seria um algo mais, né? Quando a gente pensa em relações das leis universais, por exemplo, como que a gente lidaria sobre o conceito de amor, né? Em termos de causas e efeitos, dentro de um contexto, né? Uma cosmogonia, um pensamento teísta, né? Divinista até, se nós consideramos que o amor é a causa da existência, por exemplo, ou então a primeira causa inserida no tempo que torna possível a nossa existência, sendo a manifestação de uma potência pura para aqueles que têm essa fé, no caso que seja Deus, no caso, o absoluto, uma potência infinita, e que por ser da natureza da potência não se manifesta em si, mas a sua manifestação enquanto consequência da sua pura e perfeita existência seja o amor. E aí a gente para fazer um paralelo em relação àquilo que a gente compreende com o que seja o amor, a gente consegue pelo menos ter um relance assim de quanto distante pode ficar o nosso conceito sobre o que vem a ser isso, né? É uma reflexão que às vezes eu me pego fazendo e que eu julgo de suma importância, porque ela é que determina as nossas relações sociais, né? Ela que nos une ou nos afasta, ou sei lá, que constrói a sociedade, valores éticos, morais, o caráter em si do espírito humano. Relações, por exemplo, às vezes a gente pode, sei lá, ser ingênuo bastante para acreditar que existem amores eternos e que transcendem vidas e vidas e mais vidas, ou então outras pessoas podem pensar, crer, e isso não estou querendo imputar nenhuma verdade ou falsidade sobre o que essas pessoas pensam ou não,
Mas, por exemplo, o amor é aquele que é bom enquanto dura e que sempre tem um prazo de validade, e que ele nunca pode se transcender a si mesmo e que com o tempo e com a rotina ele vai se solapando ao invés de se construir e se perdurar pelo tempo. Eu costumo, no meu ponto de vista, pensar que, por ser a base da essência do espírito humano, a gente tem que trabalhar isso no sentido de transcender, de não deixar ser levado pela crença de que um manifesto tão potente, né, tão primário assim, próximo da divindade, é algo que se dilui com o tempo e que se perde. Eu cheguei à conclusão de que se houve amor e se ele se perdeu de alguma forma, poderia ser tudo menos amor. Aí a gente para pensar, será que amor é só bem querer? Ou algo mais em que a nossa mente a gente ainda precisa procurar e refletir até, sei lá. Ou então, talvez, a gente tentar lapidar isso dentro da gente e refletir sobre o quanto a gente é pequeno e o quanto a gente ainda pode levar para frente algo que a gente ainda não consegue dominar e compreender em sua plenitude. Essa é a reflexão que eu deixo.